O peso não chega de uma vez. Ele aparece devagar, quase educado, como se tivesse pedindo permissão para ficar. No começo, é só uma sensação difícil de nomear, algo fora de lugar, um leve atraso entre o que você faz e o que você sente, ou deixa de sentir. Você acorda, o dia começa, o corpo se move antes da vontade. Nada está exatamente errado, mas nada está realmente leve. O silêncio interno não é paz, é ausência. Você respira, funciona, cumpre o que precisa ser cumprido. Por fora, tudo continua parecido. Por dentro, algo vai ficando mais denso. Existir começa a exigir esforço, não físico, mental. Pensar cansa, decidir pesa, até desejar parece trabalhoso. Você não está triste de forma clara. Também não está desesperado. É outra coisa. Uma fadiga que não some com descanso. Uma pressão que não se resolve dormindo. Um tipo de desgaste que não aparece em exames. Você continua indo, mesmo sem saber exatamente para onde. As conversas acontecem, as respostas saem, os gestos seguem no automático. Você ri quando esperam que você ria. Você concorda quando é mais fácil concordar. Você diz tudo bem, sem pensar muito no que isso significa. Existe uma distância crescente entre você e o que acontece ao redor, como se tudo estivesse ligeiramente atrás de um vidro grosso. Você vê, você ouve, mas não toca de verdade. O mundo continua, mas você observa de dentro. A mente nunca descansa completamente. Mesmo quando está quieta, está pesada. Há pensamentos que não gritam, eles apenas ocupam espaço, como móveis antigos em um cômodo pequeno. Nada específico chama a atenção, mas tudo somado começa a apertar. Você sente que está sempre um pouco atrasado em relação à própria vida, como se estivesse chegando depois do momento em que deveria sentir algo. As coisas que antes tinham cor, agora parecem neutras, não são ruins, só não despertam nada. Você percebe que não espera mais muita coisa. Não por pessimismo, por cansaço. Esperar exige energia. Existir passa a ser um processo administrativo. Gerenciar horários, responder demandas, manter a estrutura funcionando. Sentir fica em segundo plano, depois em terceiro, depois quase fora da lista. Há dias em que você não sabe dizer como está, não porque não quer falar, mas porque não há uma palavra certa. Não é vazio absoluto, também não é dor explícita. É peso, um peso silencioso, constante, difícil de compartilhar. Quando alguém pergunta se está tudo bem, você pensa rápido. Não vale a pena explicar. Você mesmo não saberia por onde começar. Então responde o que sempre responde. E segue. O corpo aprende a compensar. A mente aprende a esconder. Você se torna eficiente em parecer funcional. Mas por dentro, algo vai ficando rígido, menos flexível, menos vivo. As emoções não desaparecem, elas apenas ficam distantes, amortecidas, como se alguém tivesse abaixado o volume geral da experiência. A alegria não machuca mais, mas também não atravessa. A tristeza não explode, mas permanece como fundo. Você sente que está sempre carregando algo, mesmo quando não há nada específico acontecendo. Um cansaço que não tem origem clara, uma tensão que não se solta. Às vezes, você para por alguns segundos e percebe o quanto está cansado de sustentar tudo. Mas não há espaço para parar de verdade. Então você continua. A mente começa a operar em modo de economia, corta excessos, reduz intensidade. Não por escolha, por necessidade. Sentir demais se torna inviável. Pensar demais se torna pesado. Então você vai ficando raso, sem perceber. Não é frieza, é sobrevivência. Você ainda se importa, só não consegue acessar isso facilmente.
Existe um esforço constante para manter a coerência interna, para não desmontar no meio do dia, para não deixar escapar o que você mesmo não entende. E quanto mais você segura, mais pesado fica. Há momentos em que você se pergunta quando isso começou, mas não encontra um ponto exato. Não foi um dia específico, não foi um evento único, foi acúmulo, pequenas concessões, silêncios engolidos, cansaços ignorados. A mente vai aprendendo que não há espaço para tudo, então ela escolhe o que fica, e o que fica é o que mantém você funcionando. O resto vai sendo empurrado para um lugar sem nome. Você percebe que está presente em tudo, mas inteiro em quase nada. As horas passam, os dias passam, e você vai passando junto. Não há drama, não há colapso visível. Só uma sensação contínua de que existir exige mais do que deveria. Como se cada pensamento tivesse um pequeno custo. Como se cada decisão retirasse um pouco do que já está em falta. Você começa a evitar o silêncio absoluto, não porque ele seja barulhento, mas porque nele o peso fica mais evidente. Então você se ocupa, preenche, distrai, mas o peso não vai embora, ele apenas espera. Em alguns momentos, você sente vontade de desaparecer por um tempo, não de morrer, só de não precisar sustentar nada, de não ter que ser coerente, de não ter que responder, de não ter que continuar. Mas isso também fica guardado, sem alarde. Você aprende a viver com essa gravidade interna. Ela vira parte do cenário, e quanto mais tempo passa, menos você lembra de como era antes. Você ainda é você, mas algo em você está distante. Existir não dói de forma aguda. Dói pelo esforço constante de manter tudo de pé. E esse esforço começa a consumir o que restava de leveza. Sem aviso, sem cena, sem ruído. Em algum ponto, a mente começa a mudar de funcionamento. Não de forma brusca, não como um alerta, mas como um ajuste silencioso. Ela percebe que sentir tudo ficou pesado demais, então aprende a reduzir. Não é uma decisão consciente, é adaptação. A dor não desaparece, ela se dilui. Não vira grito, vira névoa. Não vira desespero, vira peso constante. A mente entende que não pode parar, que não pode cair, que não pode falhar visivelmente. Então ela escolhe um caminho discreto. Ela esconde. Esconde de fora e, com o tempo, esconde de você também. O sofrimento que grita chama a atenção. O sofrimento silencioso passa despercebido, e isso o torna mais duradouro. A mente começa a proteger você da intensidade, mas nessa proteção, ela também corta o acesso. O que era emoção vira sensação vaga, o que era vontade vira hábito, o que era identidade vira função. Você não deixa de ser quem é, você só começa a operar com menos presença. Aos poucos, você se torna alguém que executa a própria vida. Tudo continua acontecendo, mas você está sempre um pouco atrás, como se estivesse assistindo a si mesmo agir. A mente faz isso porque aprendeu que sentir plenamente custa caro, custa energia, custa estabilidade, custa controle. Então ela prefere o neutro. O neutro não machuca, mas também não nutre. E assim, a dor não some, ela se espalha. Ela não se concentra em um ponto específico, ela ocupa tudo. Uma pressão difusa, uma densidade interna. Nada dói o suficiente para justificar parar, mas tudo pesa o suficiente para cansar. É por isso que ninguém percebe, nem você no começo, porque não há um momento claro de ruptura, há erosão. Dia após dia, algo vai sendo gasto por dentro, sem barulho, sem testemunhas. Você continua funcionando porque aprendeu a fazer isso mesmo cansado, mesmo vazio, mesmo distante. A mente reforça esse padrão,
Funcionar vira prioridade absoluta. Sentir vira opcional. E, com o tempo, você nem percebe mais a falta. Você apenas sabe que algo não está ali. Há uma sensação estranha de desencontro interno, como se você estivesse sempre tentando alcançar algo que escapa. Você tenta lembrar quando foi a última vez que se sentiu realmente presente, mas a memória não é clara. Não houve despedida, não houve ruptura, houve esquecimento. A mente vai se tornando um espaço ocupado demais para sentir. Pensamentos repetitivos, preocupações vagas, antecipações constantes. Nada específico, tudo ao mesmo tempo. E esse excesso silencioso cria um cansaço profundo. Você não está sobrecarregado por eventos, está sobrecarregado por existir. Cada estímulo exige processamento, cada interação exige ajuste, cada decisão exige esforço interno. E você começa a economizar. Menos reação, menos envolvimento, menos entrega. Não porque não se importa, mas porque não aguenta mais sustentar tudo. As emoções vão ficando amortecidas, não bloqueadas, só distantes. Você sente, mas não completamente. Você entende, mas não absorve. A alegria passa por você sem se instalar. A tristeza chega, mas não encontra espaço para se expressar. Tudo fica em suspensão. A mente cria uma espécie de zona intermediária. Nem dor explícita, nem bem-estar real. É ali que você passa a viver. Funciona, mas custa. Custa identidade. Porque aos poucos você vai se definindo mais pelo que faz do que pelo que é. Você começa a se perguntar em silêncio se ainda é a mesma pessoa, mas a pergunta fica sem resposta. Não por falta de inteligência, por falta de acesso. O contato consigo mesmo ficou fraco. Não é que você não se conheça, é que você não se encontra. Existe uma sensação de estar sempre ocupado demais para se sentir, mesmo quando não há nada acontecendo. O vazio não é ausência total, é excesso sem significado. Muitas coisas ocupam a mente, poucas tocam. Você começa a perceber que reage menos, que se surpreende menos, que se envolve menos. E isso não acontece de um dia para o outro. É um deslizamento lento. A mente aprende que sentir profundamente pode ser perigoso, pode desorganizar, pode derrubar estruturas. Então ela mantém tudo sob controle, mesmo que isso custe vida interna. Você não entra em colapso, você se retrai. E esse recolhimento não é visível, não chama a atenção. Por isso ele dura tanto. Há um momento em que você percebe algo diferente, não de forma clara, mas como um estranhamento. Você se vê fazendo coisas que antes tinham sentido, e agora não tem. Não são ruins, só não ressoam. Você continua, mas sem presença. Existe uma diferença entre estar vivo e se sentir vivo, e essa diferença começa a ficar evidente. Você não está morto por dentro, mas também não está inteiro. É como se estivesse funcionando com partes desligadas. E ninguém ensinou você a perceber isso, porque por fora tudo parece aceitável. A mente sustenta, o corpo acompanha, a vida segue. Mas algo essencial vai ficando de fora. Aos poucos, você deixa de se reconhecer em pequenas coisas, em reações, em escolhas. Você se pergunta se ficou frio, se ficou distante, se mudou demais, mas não encontra uma resposta simples, porque não foi uma mudança voluntária, foi um desgaste. A mente foi se protegendo, e nessa proteção foi se fechando. A dor que não pode ser sentida vira peso, o peso que não pode ser expresso vira cansaço, o cansaço que não pode parar vira anestesia. E assim, a dor deixa de doer de forma clara, ela passa a existir como estado. Você não sofre intensamente, você sofre constantemente. E isso confunde, porque sofrimento constante se normaliza. Você começa a achar que é assim mesmo, que a vida adulta é isso, que existir é pesado. Mas no fundo há um reconhecimento silencioso. Algo não está certo.
não no sentido dramático, no sentido profundo. Você percebe que está sobrevivendo à própria vida, gerenciando, mantendo, mas não habitando. Há uma diferença entre aguentar e viver, e você está aguentando há tempo demais. A mente não colapsa porque aprendeu a funcionar nesse modo, mas o custo aparece. A sensação de não pertencer nem a si mesmo, a sensação de estar sempre um pouco ausente, a sensação de que algo importante ficou para trás. E então, em algum momento, sem aviso, surge uma clareza estranha. Não é alívio, não é solução, é entendimento. Você percebe que o peso não veio de um único lugar, veio da soma de tudo que foi engolido, ignorado, silenciado. Você entende que a dor não gritou porque não teve espaço para gritar, que ela se espalhou porque não pôde se concentrar. Você percebe que a mente fez o que pôde para manter você de pé, mesmo que isso significasse apagar partes. E essa percepção não conforta, mas organiza. Há algo poderoso em entender o que está acontecendo, mesmo que nada mude imediatamente. Você não se sente melhor, mas se sente menos confuso. Você reconhece o padrão, a lógica interna, o caminho que levou até aqui. E essa compreensão não vem com promessas, ela vem com verdade. Você entende que não está fraco, está cansado, não está quebrado, está sobrecarregado, não perdeu quem é, está distante de si. E essa distância não é falha moral, é consequência. O peso que você sente não é preguiça, não é falta de vontade, não é ingratidão, é acúmulo psíquico, é existir sem pausa interna por tempo demais. Essa clareza não resolve, mas muda o jeito como você se vê. Você não precisa mais se acusar tanto, mesmo que não se perdoe. Você entende, e esse entendimento é silencioso, sem emoção exagerada, sem catarse. Apenas um ajuste interno, como se algo se alinhasse. Você percebe que o vazio não é a ausência de tudo, é a ausência de contato. Que a anestesia não é falta de sensibilidade, é excesso de contenção. Que o peso não é a vida em si, é a forma como ela foi sendo sustentada. Nada se resolve agora, nada se fecha, mas algo fica claro. E essa clareza permanece, mesmo no silêncio.